A- assim, quem eu vejo muito em debate com você é o Pedrinho Valente, né? Mas teve alguma resistência da família diretamente aí contra você? Eu vejo que assim tem alguns movimentos de algumas pessoas, por exemplo, a Reila Grace, ela mesma escreveu um livro falando do Carlos, né? É, enaltecendo a importância do Carlos para o jiu-jitsu, que segundo ela teve vamos dizer assim, foi um pouco esquecido na história, né? No que é passado adiante. E o que você acha disso também, né? São duas perguntas. Eu acho que eu, de certa maneira, eu fiz a mesma coisa que a Reila fez. A Reila disse, peraí, essa história está mal contada. Tem gente aqui importante que não foi mencionado. Carlos, central para a história, o ponto de partida da história toda. E era um cara que nos Estados Unidos era pouco conhecido. Então a biografia dela fez muito para remediar isso. Eu acho que, de certa maneira, eu fiz a mesma coisa, mas eu adicionei outros personagens também. Eu adicionei o Gel Mori, o Jacinto Ferro, o Jorge Grace. Inclusive, o filho do Jorge Grace, que nem trabalha com jiu-jitsu, me escreveu, me agradecendo por fazer um esforço para levantar a memória do pai. Cara, ele foi o primeiro luta no Vale Tudo, moderna, foi a luta do Jorge Grace em 1933. Ninguém conhece ele. Ninguém conhece o cara. George Grace. Entendeu? É uma porradeira da família. Entendeu? E o próprio Cássio. Então, eu tentei incluir outros personagens na história, os Fada, né? O Oswaldo Fada, pessoas que tiveram impacto. Né? Não estou nem fazendo comparações aqui, mas eu acho que historiografia, mais uma vez, ela tem que ser cega. Ela tem que olhar para os méritos da questão e não para o partidarismo do indivíduo. Né? Se eu começasse a escrever essa história e eu fosse pró-Grace, eu estaria errado. Se eu fosse anti-Grace, eu estaria errado. Sim. Se eu fosse pró-Brasil, eu estaria errado. Uhum. Se eu fosse pró-Estados Unidos, eu estaria errado. Uhum. Eu tenho que buscar escrever os fatos como eles são. E isso é impensável hoje, porque o mundo é tão polarizado. Sim. Você tem que pegar um lado. Cara, você pega um cara de extrema direita ou de extrema esquerda. Na mesma coisa. Se você discordar de qualquer coisa que eles digam, você é automaticamente o inimigo. Ele já não entende nuance. Uhum. Não tem mais diálogo, não tem mais nuance, não tem mais cinza. É preto ou branco. E o mundo está cada vez mais polarizado, e acho que a internet fez isso porque a internet tende a te isolar no teu algoritmo, onde você só vê aquilo que confirma a tua teoria. Ou seja, mais uma vez, a teoria precedendo os fatos. Como é que nós fazemos para nos livrar das teorias, esquecer o que nós achamos que sabemos, que nós não sabemos, conhecer os fatos, para depois desenvolver a teoria? Esse que é o desafio do historiador. É difícil, não é fácil, mas eu acho que é uma historiografia mais honesta, pelo menos. E então, cara, eu tive membros da família Grace que me escreveram, eu entrevistei vários. Não, eu tive dois, não sei se eu posso mencionar o nome deles, mas não vou mencionar, mas dois deles me escreveram, leram meus livros, me parabenizaram, acharam que eu fui correto, que eu fui justo. Então, cara, eu não sei se os caras querem ser mencionados, entendeu? Porque não foi uma coisa pública. Não foi público, foi pessoal. Foi dois membros da família Grace e tive vários que eu entrevistei. Entrevistei a Kira 2 vezes, entrevistei o Roy, entrevistei o Carlinhos 2 vezes. Quem mais? Entrevistei o Royce. Então, o Royce é meu herói. Eu falo, as pessoas, quem que são os seus 3 lutadores prediletos de todos os tempos? Eu falo, Royce Grace, Carson Grace e o Khabib Nurmagomedov, que eu sou fã dos caras. Muita gente começou a treinar por causa do Royce, né? Inclusive eu. Eu vi o Royce e falei, é isso que eu vou fazer. O Royce mudou minha vida, então não tem... Assim, normalmente a implicância vem de pessoas que não me conhecem ou não leram os meus livros. Eu acho que ninguém é obrigado a ler nada, entendeu? Mas eu acho que se você não leu, o mais correto é se abster de opiniões. Eu penso assim, né? Então, a crítica ela é quase exclusivamente, eu diria, de pessoas que não leram nada a respeito. Não só os meus livros, mas não leram nada. Então, não é uma crítica assim que eu levo muito a sério, para ser sincero. É aquela teoria do desvio do padrão que eu gosto, né? Se a pessoa ela tá 2 desvios padrões acima do seu nível de conhecimento, você abaixa a orelha e escuta. Se ela tá 2 desvios padrões abaixo do seu conhecimento, você não discute com ela. Se ela vê, porque ela não vai ter compreensão, ela não vai conseguir entender. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu queria puxar aqui. Qual é a relação da capoeira com o jiu-jitsu? Porque eu sei que tem uma relação bem próxima ali, o mestre... Quem estuda, eu conheço essa história muito pouco, tá? Quem estudou essa história foi o Elton Silva. Ele fez uma pesquisa muito legal e ele encontrou vários vínculos, né, da capoeira com o jiu-jitsu Grace. Eu não conheço as fontes a fundo, então eu não fico comentando porque eu não conheço.
Mas assim, tudo, pelo que eu vi, pelo pouco que eu conheço, tudo me leva a crer que o caso é muito forte da capoeira ter tido uma influência muito grande no jiu-jitsu Gracie. Eles absorveram porque a capoeira era uma luta mais voltada pra porrada naquela época, né? Sim. Hoje a capoeira ficou mais dança, mas naquela época era uma coisa mais porradeira. E eles, assim, vários dos chutes, assim, você vê, assim, eles são idênticos aos chutes da capoeira. Então, é um caso muito... técnica, né, levantado da capoeira, técnica, aquele chute de baixo que o Carson adorava dar, que é um chute da guarda, não. É um chute rodado pra voltar em pé. E esses caras, sem dúvida, eles absorvem da capoeira. Mas eu prefiro não falar, porque eu não vou falar com autoridade, porque eu não conheço essas fontes. Mas teve influência também de outros estilos também, né? Do próprio Catch. Eu acho quase impossível não ter tido uma influência do Catch no jiu-jitsu, porque a própria terminologia do jiu-jitsu brasileiro, nós não chamamos o armlock de Jujigatame ou armbar. Nós chamamos do quê? Armlock. O armlock não é português. Armlock não é japonês. O que é armlock? Eles emprestaram de quem isso? Não tenho como provar, mas desconfio que de lutadores de catch. Porque tiveram um impacto também no Brasil, entendeu? Lembrando que esses estilos, eles se emprestam um do outro. Eles não são definidos, fixos no tempo, no espaço e tempo. Eles estão mudando. Eles estão absorvendo de outros estilos. E o próprio desenvolvimento do jiu-jitsu no Brasil dá testemunha a isso, de que as mudanças são constantes. Eu vi, na minha vida, eu tenho quase 30 anos de jiu-jitsu, eu vi mudanças radicais no jiu-jitsu. Quanto mais você volta, mais mudanças você enxerga. E aí, uma dúvida. Para onde o jiu-jitsu vai parar no futuro, no médio e longo prazo? E aí eu pergunto isso porque tem aquela velha história, jiu-jitsu nas Olimpíadas, o jiu-jitsu ser um esporte de relevância mundial para ponto para as Olimpíadas, qual o tamanho dele que ele vai chegar em relação ao judô, como você enxerga o tamanho e o crescimento do jiu-jitsu, você acha que a gente está em momento de expansão, como esse jiu-jitsu americano pode influenciar a cultura do jiu-jitsu, como é que tu vê para onde a gente vai indo? Sua previsão. Esse livro só fala sobre isso. Ele fala sobre o presente e o futuro da arte. Mas eu acredito que nós estamos vendo um movimento de profissionalização que é irrevertível. Eu acredito que a profissionalização ele tem uma característica sem kimono, mais do que de kimono. Ele tem um público radicalmente diferente a nível cultural, metodológico e técnico. Eles, culturalmente, eles estão muito mais preocupados com Instagram, popularidade, monetização. Não são um público raiz, é um público comercial. Eles são especialistas em chave de pé, de centro de bunda no chão, ataque ao pé, que são bons ali, são muito duros ali. E tem o jiu-jitsu amador, que é o que eu defendo hoje, que é o campeonato que nós fazemos com kimono e sem kimono, é competição, é um jiu-jitsu mais global, um jiu-jitsu que funciona, na realidade é o jiu-jitsu do Carson, é um jiu-jitsu que funciona em todo lugar, é um jiu-jitsu global, né? Acho que o Pinduca fala jiu-jitsu total, né? Eu acredito nisso também, eu acredito que o jiu-jitsu se ele não funciona com kimono, sem kimono e na porrada, tem alguma coisa errada com o teu jiu-jitsu. Eu acredito nisso. Então, mas o American Jiu-Jitsu, né, ele tem essa característica profissional, ele tem um apelo muito grande para um público mais jovem, masculino e jovem, tá? Porque ele não é... O kimono, cara, ele facilita para o cara mais velho, ele tem menos impacto, e a profissionalização, ela tem um apelo muito grande para um público mais jovem. Então, eu acho que a tendência é um público mais jovem buscar a profissionalização, mas o público maior sempre vai ser o de kimono, jiu-jitsu amador, porque ele tem apelo para todos os demográficos, não só o homem jovem. Sim. Se você chegou até aqui é porque você curtiu esse vídeo, né? Então, já deixa o like, já compartilha com seus amigos e se você não está inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Copacabana Talks. Tamo junto!